E aí, cunhada, tudo bem? Tudo bem, tá no clima? Tá com saudade? Então, né? A gente tá aqui nesse programa que a gente vai revisar os melhores momentos dessa temporada, porque vai começar a temporada nova, com assuntos novos. A gente não vai falar hoje, né? Vamos deixar na expectativa. Não, vamos deixar na expectativa e até vamos colocar aí também uma enquete, né? De quem quer dar uma sugestão aí do que pode ser falado também. Pode ser relacionado aos homens, aos relacionamentos, mulher ainda. Tem muita coisa para falar, né? Eu acho que dá pra gente fazer uma temporada assim quente, mais quente, eu acho. Quente, mas assim, os últimos programas nossos, o YouTube, ó. Acho que a gente exagerou. Eu acho que a gente exagerou. Mas, assim... Mas foi bom, né? Foi muito bom. Gente, eu gostaria muito de agradecer todo mundo. A gente teve, assim, uma receptividade muito boa. Eu não esperava, eu acho que muita gente elogiou, obrigada, nunca apresentei nada, nunca fiz nada. Ela já tem experiência aí de muito tempo, já formada, mas né? não assim, né? Não tão descontraído, porque foi muito descontraído, muito descontraído. Então, eu acho que valeu muito esse programa. E eu acho que vale mais a pena ainda a gente relembrar, né? Fazer um resumo do que aconteceu aí, de quem esteve com a gente. Eu acho que foram pessoas... É óbvio que a gente teve... A gente tentou convidar mais pessoas, teve muita gente que a gente gostaria também que participasse, mas realmente, assim, foram poucos episódios para essa primeira temporada. E quem veio aqui também, acho que a gente trocou muita experiência. Foi muito, assim, foi muito bom, né? Foi muito, e muito esclarecedor, eu acho. Eu aprendi muito esclarecedor. Eu acho que muita coisa, até para mim, mudou muito, né? Do que eu já fazia e tal, né? E conforme vai passando o tempo, a gente vai vendo as mudanças e eu acho que eu aprendi realmente muita coisa. A doutora Fabiane também ensinou umas técnicas muito legais que a gente também vai estar vendo. Em relação à alimentação, umas coisas tão bobinhas assim que a gente fala, nossa, por que eu não faço isso? Várias estratégias, né? A Mara também, né, descontraída também. Isso daí foi bem bacana também a gente ter falado aí, né, que ela é sexóloga, né, também. E a doutora Valéria, e a doutora Mônica, né? A doutora Mônica sensacional. 2 vezes com a gente. A doutora Mônica arrasou também, né? Então, foi muito legal mesmo. Então, a gente vai estar fazendo esse resumão aí para todo mundo poder acompanhar e depois poder assistir. Depois, quem quiser assistir também na íntegra vai estar aí disponível. Nossa, e as convidadas foram tão especiais que as pessoas mandavam, ai, eu quero o telefone dela, ai, eu quero o telefone. Então, assim... Foram realmente escolhidas a dedo, né? Foram todas maravilhosas. E bateu certinho com o tema, né? Eu acho que tudo que a gente comentou, tudo que a gente está passando, e muitas mulheres estão passando, eu acho que bateu muito e ajudou muita gente, né? A gente percebe que é um assunto que ainda causa, assim, um tabu, ainda dá um desconforto na hora de falar. Então, se a pessoa, de repente, tem a oportunidade de assistir, de tirar dúvida... E acho que esse é o propósito, né? Eu acho que é isso que a gente quis trazer mesmo, né? Mesmo a gente... É por isso que a gente precisa de pessoas que têm essa experiência, que seja especialista nos assuntos, para a gente poder discutir isso de forma mais concreta, mais séria, né? Assim, né? E não foi fácil, viu, gente? A gente fez a seleção dos melhores momentos. Não são todos os melhores momentos, porque tiveram vários. A gente escolheu um pouquinho de cada uma delas que passou por aqui. E acho que foi muito interessante. A gente vai começar, podemos começar já? Podemos, né? Então tá, vamos lá. Ó, o primeiro que eu acho que é uma polêmica, assim, que é a doutora Mônica, que ela é ginecologista. E ela fala sobre engravidar na menopausa. É possível, gente? Gente. É possível? É possível, é possível. É assustador, mas é possível. Então tem que tomar cuidado nessa época, porque engravida, viu, gente? Vamos lá. Menopausa. É quando a gente completa 1 ano da última menstruação. Aí acabou. O que antecede isso, os anos que antecedem, né, quando você já começa a ter uma falha na produção dos hormônios ovarianos,
tá? A gente chama de climatério ou pré-menopausa. Tá. Quando falha a menstruação, é isso? Que você Quando é você já regulado começa e tem começa... mudanças no ciclo, né? Não, porque não é de um dia para o outro que você para de menstruar. Muito difícil, Você começa é raríssimo isso acontecer. Né? Tem paciente que começa a perceber que os ciclos, né? A menstruação começa a vir vinha certinho a cada 30 dias. Nossa, começou a vir a cada 20, começou a vir a cada 15. E aí depois começa a falhar. Nossa, minha menstruação pulou 2 meses. Aí ela volta. Aí vem bonitinha, aí desaparece de novo. Nesse período que ela tem esse intervalo e a gente não entrou na menopausa nesses 12 meses, pode engravidar, né? É aí que mora o perigo. A famosa engravidei na menopausa. Nesse período, porque Nesse depois período. que você entrou, Exato. aí não tem mais o que fazer. Aí não, aí fiel babau, né? Quer dizer, tem, né? lá. Tem tratamento, né? Né? Os tratamentos também de fertilização. Hoje em dia... Funcionam depois? você consegue Você ficar? consegue, tem a ovo doação. Você consegue, da mesma maneira que existe o banco de esperma, hoje em dia tem o banco de óvulos. Você consegue uma ovo doação, né? Feita a fertilização, seu corpo é preparado e você engravida. Né? A gente tem até alguns exemplos famosos que aí falam que foi um milagre, né? Não deixa de ser um milagre. Teve a Cláudia Raia, né? Que teve com 50 e poucos anos. E não deixa de ser um milagre. Na minha opinião, eu acho esse universo, assim, espetacular, né? Não deixa de ser um milagre, mas um milagre que Deus permitiu que a gente aprendesse a trabalhar com isso, né? Bom, vocês viram aí que é totalmente possível engravidar na menopausa, então quem tá nessa fase e não quer mais ser mãe, quer ser vó agora, ou não quer ser nada, então tem que tomar muito cuidado, viu? Porque aí você tem que ter pique, né? E na menopausa o que acontece? Não tem pique, gente. Não tem, gente. É melhor se dedicar a si mesma. Isso. Né? Não, é óbvio que tem mulheres que talvez ficam felizes, né? Eu acho Mas que eu sim. acho que é melhor tomar um certo cuidado. Agora a gente vai falar de uma situação que eu também já passei por isso também. E a doutora Mônica deu alguns exemplos aí, né? É o escape do xixi. Não sei se vocês já viram alguns memes também. Outro dia eu vivo mandando para as meninas, né? Da pessoa espirrar, sair, de pular e sair, né? E dar risada e sair. Então, assim, realmente é uma coisa que já aconteceu comigo. Então, ela comentou sobre isso. Vamos ver. lá. Começa a ter perda urinária, começa a ter perda, porque você perdeu o colágeno, a parede fica mais flácida. Então, aquela história que vai dar risada, vai fazer alguma coisa... A hora que vê, já foi. Eu faço assim, mas eu não tenho essa dor, assim. Mas do nada. É que tem esse negócio também, né? Da gente ao mesmo tempo, a gente tá rindo, depois a gente começa a chorar, depois a gente começa a fazer xixi, depois você sabe. Aí pra mim é assim, né? Eu falo, escapou. Daí, ou se eu tô pulando, que a gente vai em show, ela adora rock também, aí tá pulando. Escapou. Não posso pular. Mas assim, tem solução. Tem solução. Muita calma nessa hora. Muita coisa. Então, o que poderia ser história. feito para resolver esse problema? Bom, desde a fisioterapia, tá? A fisioterapia pélvica ajuda demais, demais. É fantástica. Que também aqui na cidade, graças a Deus, estamos também muito bem servidas. Tá vendo, gente? Né? A gente tem profissionais espetaculares para indicar, né? E a gente tem os tratamentos, eu não gosto desse nome, mas o slogan é esse, tá? De rejuvenescimento íntimo, né? Que é o uso de tecnologias e energias para estimular a produção de colágeno naquela região. Que nem quando você vai no teu dermato, né? Que tem o Lavien, tem o Fotona para o rosto, né? Tem que tratar bonitinho a nossa menina. Então a gente também tem, né? Tem radiofrequência, tem laser. Tem aqueles lá, até não é um ácido, né, doutora? Mas tem também o tratamento de os hidratantes. cremes, para cremes. Não, para melhorar a firmeza. Para melhorar a lubrificação, tudo. Tem desde os hidratantes à base de ácido hialurônico, tem os cremes hormonais, que também funcionam. Mas o lance com esse é que eles funcionam enquanto você está usando, né? Porque o epitélio se renova
né? A cada 3, 4 semanas, 6 semanas no máximo. Então, né, a paciente começou a usar lá o creminho. Nossa, sarei, tô linda. Parou. Ela parou de usar, daqui a pouco, olha, não serviu para nada esse creme que já voltou. E é uma dificuldade que a gente tem, às vezes, das pessoas fazerem uso contínuo das coisas, né? E eu acho que se tiver esse tipo de ajuda, tratamento, a pessoa ir atrás, tem vantagens também da menopausa. A gente não pode só falar, ai meu Deus, tô na menopausa, ai não sei o quê. A gente tem não muita digo coisa vantagem, legal mas tipo hoje. assim, eu digo que a gente vem a maturidade, vem junto outras coisas que se a gente for a fundo e for ver, a gente vai se descobrir melhor do que antes, quando a gente nem... E a gente começa a filtrar um pouco mais, né? O que é relevante, o que não é relevante. A gente passa a valorizar um pouco mais o que às vezes é uma coisa corriqueira, né? A gente vê as bênçãos da gente, né? Trilhando o caminho dele. Você fala, putz, não é que valeu a pena? Tá aí, gente, tem que tomar cuidado para não passar vexame na rua quando você tá na menopausa, que daí vai ficar tudo mais fraco, né? É isso, tem que fortalecer. Fortalecer. Aliás, daqui Depois a pouco, gente vai falar do a fortalecimento. Fabiane veio aqui para falar do Tem fortalecimento. exercícios para isso também. Tem o livro que ela lançou, inclusive, que quem quiser tá disponível. Mas agora a gente vai falar da Mara, a Mara Pucci, que ela é sexóloga, ela é empresária, ela tem vários ramos de atividade, professora universitária agora. E ela é uma pessoa muito saudável, né? Ela tem um exemplo aí de rotina muito legal também para poder acompanhar. Daí ela falou um episódio do açúcar, que deu bastante repercussão nas nossas redes sociais, e a gente vai ver agora. Açúcar é uma bomba. Olha que interessante, né? Se a minha família não... Vamos dizer que eu privasse todo mundo, privasse minha casa. Essa casa aqui não vai ter açúcar porque eu não tô comendo açúcar. O quanto seria o autocontrole meu? Autocontrole meu é eu ver. Ia ser fácil. Mas eu eles falo, te não. respeitam? Ou eu fico assim, só hoje? Não, super respeito. Super respeito. É, isso Até porque também. eles são atletas. Foram atletas muito tempo, atleta de elite. Então, eles sabem o que é abrir mão para você ter desempenho. E eu vou contar uma história aqui de açúcar, que ela foi bem emblemática para mim, assim. O Lucas, ele sempre passou com um médico de medicina integrativa. E tem um protocolo que você tira uma parte do seu sangue, coloca... Ai, como chama? Aquele gás que tem na água. Ai, esqueci. Ozônio. Você ozoniza o sangue, mistura lá e volta. Porque quando você faz isso, o teu corpo ele tem uma recuperação melhor. Então, o Lucas fazia esse protocolo. O Lucas era um cara super disciplinado e tal. E, enfim... E aí, uma vez a gente foi fazer esse protocolo e o nosso médico era de Brasília, então a gente viajava para Brasília, a gente ficou muito amigo do médico, inclusive a gente ficava na casa dele, Dr. Ribas. E aí, no dia que antecedeu o Lucas fazer esse procedimento, foi aniversário do doutor. E aí a gente cantou parabéns e tal, e aí ele falou, não, hoje pode comer o bolo, né? Tá. E o Lucas já vinha sem comer. E o Lucas já fazia esse protocolo há muito tempo. E o sangue dele era um sangue líquido, igual quando você tira sangue assim, né? No dia seguinte, ele foi fazer o protocolo, o sangue coagulava. Ela não conseguia tirar o sangue dele. E aí, a gente nem lembrou do açúcar, nem lembramos disso e tal. E aí começava a tirar ali na bolsinha e tal, coagulava. E aí chegou um momento e ela falou assim, Lucas, o que você fez diferente? Eu falei, não fiz nada, tal. Aí ela falou assim, você comeu açúcar esses dias? Eu falei, comi ontem. Ela falou, por isso. Nossa. Quando eu vi o que isso fazia, literalmente, na corrente sanguínea, pra mim aquilo ali... Você escaneou. Foi assim, um choque de realidade. Não é coisa da minha cabeça, isso acontece. Né? Então, e isso ficou muito ali, e aí eu quero isso pra mim, né? O quanto eu quero, o quanto vale a pena. Então, eu abro mão ali no Natal, que eu acho que é uma festa que tá todo mundo e tal. Enfim, nos outros... sem exagero também, você já sabe. Às vezes eu exagero. Mas não é o seu dia a dia, né? Mas não é você sua nem rotina. consegue. E aquilo que eu tava falando, né? De você conseguir. Sempre que você tira, então, por exemplo, quando eu parei de tomar café com açúcar,
O começo, você não sente o sabor, é horrível. Mas tudo é costume. Tudo é costume. Então, o seu paladar, ele vai se acostumando. Quanto mais eu tiro o açúcar, primeiro que menos eu tenho vontade de comer. E segundo, que eu não tenho mais o mesmo prazer. Mas Que e fica como eu doce, tinha? muito doce, né? E Eu o acho que a gente contrário, acaba... quando volta, daí o açúcar pega e não sai, demora pra sair também, né? Na verdade, eu não me preocupo muito com isso. Porque como eu sei que é um período ali de uma semana que eu vou comer, então não é uma coisa, assim, que eu fico muito preocupada. Mas, e assim, eu lembro que na primeira vez que eu fiz, eu queria comer a casa, assim. Se deixasse, eu queria... Eu até falei, eu vou ter um pico glicêmico aqui. Na segunda vez, eu já não tive isso, assim. Já não... gostoso, comi, mas sem enjoo, assim. Não tem mais aquele gosto, assim. Eu até falei essa frase pro Gustavo. Falei, nossa, Gustavo, eu tava com tanta vontade de comer brigadeiro. Depois você já... E parece que o brigadeiro não tem mais o gosto que eu esperava que ele fosse porque ter. acho que você também limpou, né? E daí põe uma coisa super doce ali, você vai estranhar aquilo, né? Mas, gente, a gente consegue tudo, assim. Não tem força maior do que a sua decisão. É a sua decisão que vai falar, sabe? E nesse aspecto eu sou muito disciplinada e muito decidida. Então, quando eu abro Eu acho que é o mão, que eu abro. comanda a gente, né? A gente tem que lembrar sempre disso. A nossa mente realmente comanda. Tem então, poder, se você né? vai pensar alguma coisa pra baixo, acho que ela vai te levar. Se você levar pra cima, ela vai te levar, né? Então, acho que tem tudo isso. E a nossa né? cabeça, quando você não decide, o nosso cérebro, ele tende a deixar você na zona de conforto. Porque é mais confortável pra você. Sim. Então, vai vir aqueles pensamentos do tipo, só um. É só um brigadeiro. Ou tipo, que tem? hoje não vou treinar, nossa, não sei o quê, né? E fica. Aí você fica pensando, nossa, eu tenho que chegar lá, eu tenho que pegar o carro, eu tenho que não sei o quê, sabe? Você começa a colocar você já não vai. Aí você fala, hoje eu não vou. Pronto, né? Mas nesse dia, quando você decide, é o que mais vale a pena, né? Você fala assim, graças a Deus Ainda que eu bem Não, e que você eu não, fui. você não sente assim que você é muito poderosa? sim. Eu fui. Fala, não, Nossa, vou que você me volta e fala, arrastando, eu fui. mas eu vou, né? Eu vou também. Agora, assim, como a gente nunca é perfeita. Minha dificuldade, tomar água. Gente, então, presta atenção. Vocês viram, né? O açúcar realmente é uma bomba e é isso. Vamos manter Mas de uma vez em rotina mais quando saudável. é bom. Tem que ter um Acalma. equilíbrio aí, né? Então, né? A gente selecionou também uma parte, a Dani Milani, né? Ela é personal trainer e ela esteve aqui com a gente, foi muito legal também, né? A Dani também é um exemplo aí de rotina saudável e tal. E ela também comentou sobre atividade física, que a gente sempre tinha dúvida em relação a fazer o aeróbico antes ou depois, né? Então, assim, tem várias situações, né? Mas eu peguei essa dica dela, então normalmente eu faço a musculação e depois eu faço um pouquinho desse aeróbico que ela comentou. Então dá uma olhadinha aí na dica que ela falou. E eu queria perguntar uma coisa fundamental, eu acho. Como que a gente tira a motivação para ir treinar? Assim, da onde? Você hoje acho que não precisa preciso. Precisa. É que, na verdade, assim, não é todo dia que eu acordo assim, tipo assim, nossa, hoje eu vou treinar. Até porque É de manhã que você faz? Até porque o dia que eu treino com o meu treinador, os treinos são muito difíceis. Exato. Assim, eu saio da minha zona de conforto, tipo, não é todo exercício que tá fácil pra mim, né? Então, assim, tem dia que realmente eu olho e falo assim, hoje eu tô indo porque eu tenho que ir. Sabe assim? E daí você só vai. Porque se você ficar pensando em tudo que você vai fazer, você não vai. Não. Então, assim, tem dia... E porque quando eu saio de lá, eu saio melhor. Isso. Você tem que ser... você quer pensar numa motivação? Sai de lá e saiba que você... Nunca um treino é inválido. Nunca um treino é ruim. O treino pode não ser da maneira como você queria que ele fosse. De alto rendimento. Nossa, hoje eu treinei. Mas você foi. Eu costumo falar que o feito é melhor do que o perfeito. Vai e faça. A musculação ela melhora se você fizer um aeróbico junto? Junto com a musculação ou depois ou antes? Ou depois, assim. Mas Eu sempre indico fazer o aeróbico depois. Depois? Depois. Você pode até fazer uns 10 minutos de bicicleta, esteira, qualquer coisa pra você aquecer. Mas você precisa aquecer? Não, você pode aquecer no movimento já, com uma carga mais leve, né? Com alguma coisa mais... com o estímulo do seu próprio corpo. Né? Uma coisa mais rápida, mais ligeira ali, né? Mas eu costumo dizer... para fazer o cardio aeróbico, o que vocês quiserem aeróbico, sempre depois do treino de força. Você tem um ganho aí. Porque você usou
tudo que você tinha de energia disponível no treino de força, e quando você fizer o cardio, que você vai usar gordura. E quanto tempo você acha o mínimo? Não falo o máximo, o mínimo. Quanto que é o mínimo De de cardio, de cardio, depois do treino de musculação, de 20, 40 minutos, já tá tendo um ganho. O cardio pode ser uma caminhadinha? Pode. E também Pode. tem esse benefício de usar a gordura. Tem. Sempre, depois que você fez o seu treino de força, independente se você é iniciante, intermediário ou avançado, independente. Você fez o treino de força ali, você já usou o glicogênio que a gente tem disponível no fígado ali, que é o que a gente come normalmente no dia anterior, né? Pra fazer aquela atividade de força. O resto que vai sobrar do cardio que você fizer, você já tá trabalhando a queima de gordura. Já vai entrar aquela queima de gordura na pós-musculação. Bom, de todos os profissionais que passaram aqui, todas foram unânimes em dar o crédito para atividade física. Não tem escolha. Não existe uma escolha, você fazer ou não. Não, tem que fazer. Tem que fazer e pronto, né? É isso. E a reposição também foi um outro assunto bem comentado aqui, todo mundo falou, e a Dani falou o exemplo dela da reposição, que ela começou antes do climatério, enfim, e ela já começou como uma forma de prevenção mesmo. Foi uma opção dela também. E as outras também comentaram que todas são a favor da reposição e tal, e tem tudo um acompanhamento, né? Mas o dela foi bacana o que ela fez. Agora a reclamação da mulherada que está entrando na menopausa é a pochete. Na verdade, essa o que parte acontece, aqui, né? A mulher, né, até pelas curvas, é blindada de estradiol. A menopausa, a primeira coisa que cai e vai embora é o estradiol, o que limita, né? Então, assim, eu sou totalmente a favor da reposição hormonal. Eu sou uma adepta da reposição hormonal, menos não estando na menopausa, né? Eu sinto, o meu negócio era com TPM, minha tensão pré-menstrual me deixava sempre fora. E eu acho que a menopausa é uma TPM um pouquinho mais acirrada. Eu tenho impressão pelo relato que eu tenho, né? As mulheres falam mesmo. Que a menopausa, tipo assim, se você tem TPM, na menopausa você vai estar com uma TPM acirrada, né? Então, assim, eu acho que do mesmo jeito que a atividade física tá aí no YouTube, nos canais de comunicação, em todo lugar, a reposição hormonal também, né? Tem que ter muito cuidado, tem que ser muito criterioso com quem escolhe. O médico tem muito charlatão para todo lado, seja na atividade física, seja na... E você tá mexendo com o seu organismo, Exatamente. Né? Você não Então, assim, eu acho que um acompanhamento de perto, né? E uma coisa que eu queria falar aqui, que eu acho muito importante, é a mulher se autoconhecer. O autoconhecimento sobre o corpo é muito importante para você deliberar para outros profissionais o que você sente. Às vezes é uma coisa que tá batendo em você, mas você não tem um autoconhecimento de entender o porquê daquilo tá acontecendo, e aquilo fica... Né? E daí que acontece, na menopausa você ouve aqueles relatos gigantescos das mulheres, tipo assim, quase levando à loucura por uma falta de autoconhecimento, né? Então... O que eu posso falar? Eu acho que buscar ajuda em qualquer área dessas da saúde, atividade física, médico, nutrição, a própria hidratação é muito importante, né? É o caminho. E você acertou desde o começo a reposição? Ou você teve um período de adaptação? Eu acho que todo mundo tem. Todo mundo tem. Por exemplo, o chip, pra mim, né, que as mulheres falam o chip da beleza, que eu acho que não tem nada a ver com o chip da beleza. Pra mim, aquilo é chip de ganho de qualidade de vida. Se for pôr chip de ganho de beleza, tá errado. Não foi bom pra mim. Eu acho que me deu um pouco de espinho, um pouco de oleosidade demais da pele. Então, eu uso o que você colocaria no chip em creme. Ou em camadas intravaginais. Tem uma gama de funções aí que eles têm hoje em dia, que o laboratório tem hoje em dia, né? Desde o biofilme intravaginal até os próprios géis, né? Que a gente de absorção. Hoje, né, tem muita Dani? coisa. Imagina, né? Tem muita coisa. Antigamente não se falava. A minha não mãe, tinha, a minha né? própria mãe, eu nunca ouvi minha mãe falando em reposição hormonal ou menopausa. Gente, teve uma convidada muito especial, que é a minha irmã, a Fabiana. Ela é nutricionista e eu sempre acabo trocando uma ideia com ela. Algumas coisas até que eu coloco na loja, assim, falar, eu precisava tanto de um mix funcional, eu precisava de alguma coisa, dá uma ideia, né? Ou faz aí alguma tabela, algum rótulo que dê pra gente usar, né? Então é muito bacana isso também, esse suporte que eu tenho, né? Então eu acabo aprendendo e trocando muito com ela.
E a gente pegou uma parte do programa dela, que eu acho muito importante também, que as mulheres reclamam muito, que realmente é a barriga, né, a pochete aí que aparece nessa fase, né? Então tem a ver com hormônio, mas a alimentação também pode ajudar muito. Então vamos dar uma olhadinha aí. A gente sempre tem aquela preocupação por causa da libido também, secura vaginal. Como é que tá minha testosterona, estrógeno, como é que tá, tem que fazer reposição, colocar progesterona, e esquece do hormônio insulina. Quando a mulher, ela passa dos 40 anos e ela já começa com essas alterações hormonais, ela pode vir a ter uma resistência à insulina. E essa resistência à insulina é um aumento da glicemia. E se aquela mulher na alimentação, ela come, igual eu falei, né, aquele bolinho da tarde, se ela consome açúcar logo pela manhã, por exemplo, eu tomo meu pãozinho com manteiga aqui de manhã e minha xicrinha de café com açúcar. Ela já começa o dia tendo picos de glicemia, então ela já vai liberar mais insulina. Se ela faz isso em várias refeições e várias vezes ao dia, o metabolismo dela vai ficar mais lento e ela vai acumular gordura na região abdominal. Então, a gente tem que, nadar contra a maré. E quais são as estratégias para você fugir disso? É colocar proteínas nas refeições, distribuir as proteínas nas refeições. Isso é muito legal, porque além de ativar o metabolismo, porque a proteína ela despende de mais energia para que o nosso corpo ele vai ter um gasto energético maior para poder metabolizar as proteínas. Dá um exemplo de um alimento. Vamos supor, de manhã, ao invés do pãozinho com manteiga e o café com açúcar, você pode tomar o seu cafezinho sem açúcar. Se você ainda não acostumou, então uma gotinha de adoçante, mas não utilizar o açúcar. Ao invés do pão com manteiga, você pode comer um pão francês sem miolo e colocar um ovo mexido, ou colocar um patê de atum, um patê de frango, uma fonte proteica. Esse ovo mexido, normalmente a pessoa pode fazer com manteiga ou óleo, ou como que ela faz? Porque também atrapalha, né, a questão da gordura. Sim. Se ela busca o emagrecimento e diminuir circunferência abdominal, é o azeite, um fiozinho de azeite. Tá aí, gente, vocês viram como evitar a barriguinha da menopausa e como que a gente vai evitar de engordar numa viagem. Ela também falou sobre o assunto, que é difícil, né? Tem café da manhã, tem bebida alcoólica, tem um monte de coisa envolvida, né, senhora Juliana? Tem. Gente, é muita tentação. É muita tentação. Então, assim, vai realmente de você comer alguma coisa que deixa você mais saciada, para você não cair nessa sensação. Principalmente se você vai num supermercado, assim, fora do Brasil, que é tentador, então já vai com um café reforçado, sabe? Não vá com fome, porque é difícil. Aliás, a Ju acabou de voltar de uma viagem que a gente tem até fotos para falar que ela foi por onde? Onde que você comprou sua viagem? Olha, foi um roteiro, assim, dos sonhos, de verdade. A gente programou há muito tempo já e deu muito certo, né? Então, foi um roteiro dos sonhos. E adivinha quem ajudou a gente a realizar esse sonho, né? Vocês podem contar com a nova opção. Então, realmente, assim, a gente foi muito certinho. A gente fez Las Vegas, a gente foi pro Havaí, que era um sonho, assim, né? Muito distante, assim, que tava assim, não é possível, mas, nossa... Foi possível e realmente é um lugar, assim, maravilhoso. Vou mostrar algumas fotos. As fotos estão passando também, aí pra gente ver. Realmente é lindo, realmente, assim, não sei explicar. Foi uma viagem, assim, maravilhosa. Depois a gente tem um lugar que eu adoro também na Califórnia, que é Topanga. Eu sou muito mais terra do que água, né? Então eu prefiro depois ir para a montanha. Então esse lugar é bem especial também. Eu já conhecia e eu voltei. Vocês vão ver o lugar que eu fiquei, muito bacana também. Então a gente ficou em Los Angeles também. Depois a gente voltou para Las Vegas. Aí o balde, eu nem sei onde foi parar. Aí eu não sei. Então foram assim... 20 dias de viagem, vocês vão olhar aí um pouquinho as fotos, né? Foi maravilhoso, gente. Então, vale a pena, se programe, planeja, que dá tudo certo. Vai lá na Nova Opção, conversa com as meninas, que você também pode realizar seu sonho
de viajar num lugar maravilhoso, um lugar de sonhos. Né? Vai planejando com o tempo, vai guardando um dinheirinho aí, que dá tudo certo. Dá para parcelar, dá para fazer qualquer negócio lá na Nova Opção. Passa lá, vocês estão vendo o endereço aí, passa lá e faça a viagem dos sonhos. E se você for fazer a viagem dos sonhos, você pode não engordar. Não precisa, né? Tem umas estratégias aí que a Fá ensinou a gente. Vamos ver como evitar que você engorde, evitar a barriguinha da menopausa, tudo isso agora. Viagem, todo mundo faz praticamente uma viagem. E nas consultas, além de eu além de ter o trabalho do plano alimentar, do paciente, exame, suplementação, fitoterapia, eu trabalho comportamento. Porque é o comportamento e hábitos que vai manter depois aquele paciente para não ter um reganho de peso, por exemplo. Eu sempre falo assim, o emagrecimento real, ele começa quando o paciente atinge o objetivo. Quando ele chega no peso que ele fala, nossa, alcancei o meu objetivo, o peso que eu queria. É aí que vai começar o real emagrecimento. E as viagens, né? Como é que fica nisso? Porque pensa comigo as duas aqui. Falar como eu falo no consultório. Um ano ele tem 365 dias. Vocês são um pouco fora da curva, né? Vocês vão um pouco mais viajar. A gente gosta muito. Mas geralmente um paciente ele vai de 1 a 2 vezes ao ano, 7 dias. Então, são 14 dias no ano que ele faz uma viagem dessas, onde ele vai para um resort, onde ele vai às vezes para um cruzeiro ou conhecer outro país. Eu não vejo, assim, eu acho que é descabível, assim, a pessoa não provar algo típico do lugar que ela está conhecendo. Então, você está indo viajar para relaxar. Então, não é uma viagem que você vai fazer uma restrição alimentar. É claro que não precisa chutar o balde, mas já pensou que delícia não poder comer um bolo diferente no café da manhã? Então, aprender a ter esse equilíbrio é muito legal, de ter uma flexibilidade, de passear e comer o que você gosta, as coisas gostosas, Flávia, que você falou. Café da manhã, maravilhoso. Nossa, não pode comer nada, tem que... mas assim, normalmente também quando a gente viaja, a gente pratica mais atividade, né? Porque a gente anda bastante. Eu não sei se compensa, se tem uma compensação ali. Mas tem um ponto diferente que acho que as pessoas não têm uma noção em relação às viagens. Quando você sai do seu ambiente, você desestressa, né? Você diminui o hormônio cortisol. Você dá uma relaxada. E isso também auxilia em você manter o peso, em você desinchar. Porque o hormônio cortisol, quando ele está muito alterado, ele também é um estresse para o organismo. Ele também atrapalha a perda de peso. Tá vendo, gente? Com estratégias simples você consegue evitar o pior, né? O estrago maior, né? Mas eu acho que em viagens assim também, como a gente caminha muito, eu percebi isso. Tinha dias que eu não marcava, eu não tinha relógio, mas como eu andava com o celular, eu não sei se é verdade, mas marcava mais de 14 mil passos por dia. Sim. Então, assim, a gente acaba caminhando, por mais que você consome alguma coisa. Mas dessa vez, a gente realmente, assim, eu evitei doce. Eu adoro jujubinha, eu adoro umas balinhas e eu evitei. Isso mas daí é foi assim, uma prova de fogo. Mas a vida não é justa, eu acho. Você come assim, uma bolinha de pão de queijo, 500 calorias. Anda 14 mil passos. 5 calorias. Assim, o equilíbrio não está sendo... Mas então, a gente vai eu usei fazendo. algumas estratégias lá também, de em alguns mercados também mais saudáveis, assim. Então, eu até mostrei, vou mostrar a foto também, que é umas coisas que eu tenho na loja também, lá na Granulata, que são um mingau, que a gente já faz no copinho, coloca água. Então, para quem viaja, às vezes fica no hotel, então é bem prático também para fazer cereal, barrinha. Então, teve algumas estratégias que eu usei também e que funcionou bem lá. Então, depois vocês também passam na loja, que eu também tenho esses tipos de snacks. Põe o endereço aí, Drake, endereço da Granulata para todo mundo passar lá e dá para comprar tudo que você puder comprar de coisas naturais para você se desintoxicar também de uma viagem quando você não se comporta tão bem, né? E a gente vai agora para um rapidíssimo intervalo e daqui a pouquinho tem mais melhores momentos para você.
Não importa o seu destino, a Nova Opção Turismo tem sempre o melhor para sua viagem. Vamos viajar? Vamos com a Nova Opção. Meu nome é Juliana e eu sou a criadora da Granulata. Eu criei o negócio dos meus sonhos para atender as pessoas que também gostam dessa mistura do saudável com o prazeroso. Comer bem e equilíbrio para viver com mais saúde e disposição. A vida é agora. E se não partir de você se cuidar, se alimentando melhor, quem vai fazer isso por você? Então te convido a conhecer a Granulata. Vem pra cá. Procurando uma academia que vai além da musculação? Completando 30 anos esse ano, a Fitwork é sinônimo de saúde, evolução e qualidade de vida. Na Fitwork você encontra estrutura de ponta, professores preparados e aulas que energizam, como zumba, bike indoor, pilates, ritmos, entre outros. Venha viver essa experiência. Fitwork, 30 anos de história e o próximo ano é com você. Voltando com os melhores momentos dessa temporada de Cunhadas, que foi tão especial, tão rico e cheio de profissionais qualificados que foram muito bons aqui pra gente. E a gente vai falar agora da Valéria. A Valéria é médica integrativa. Integrativa. E ela fala de um problema que eu tenho muito de acordar às 3 horas da manhã. Acho que muita mulher sofre com isso, né? 3 horas da manhã, pá! Desperta como se o despertador tivesse tocado e aí acaba com a gente, né? Porque a gente não dorme à noite direito, fica cansado durante o dia e ela fala sobre isso, que é uma queda hormonal, né? Então fica ligado que isso é legal saber também, hein? Pra quem não assistiu, é legal falar sobre o sono. Ela fala muito sobre a higiene do sono também. Eu acho que isso é importante, independente da menopausa. Eu acho que tem muita gente que é muito ansioso também, então é bacana, é uma dica muito boa. Você falou que 3 horas da manhã, pá! Acordo, pois é. Eu também. Parece que o despertador tocou, né? Progesterona. Qual que é o problema e qual a solução? Eu não sei se vocês fazem reposição hormonal, a Ju já sei um pouquinho. Não? Então, ainda não. Primeira coisa que pra mim mudou era essa questão do sono. Então assim, parecia que tinha um despertador às 3 horas da manhã. Sim. E o meu sono sempre foi muito leve. E eu sou uma pessoa que sempre foi mais difícil de dormir, tipo assim, eu acordo às 3 da manhã, então se eu acordar, eu vou levar um tempo até eu dormir de novo. Então aquilo começou a me incomodar muito, porque eu acordava todo dia às 3 da manhã, só que eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Sim. Então, mas aí a reposição hormonal, ela normaliza isso, porque geralmente é a progesterona, E aí você vai fazer a reposição hormonal, e isso vai estabilizar. Isso vai estabilizar, entendeu? Então porque assim, é muito ruim, né? Mas tem toda uma rotina antes também, né? Além disso daí, né? A rotina que envolve alimentação, atividade física, além da reposição, ela vai manter É tudo um conjunto. Um conjunto, exatamente. Então, primeiro a gente vai ver o básico. Porque existem as pessoas que acordam às 3 horas da manhã, mas porque ela tem uma alimentação ruim, ou fica no celular, ou fica... Tem outras no caso coisas dela, que ela não tá, ela ainda não tá no climatério, entendeu? Então ela acorda. Então por isso que eu falo, não é uma questão hormonal, mas né? eu sempre acordei, mas minha alimentação não é boa e eu pego o celular. Então pode ser isso, entendeu? Pode ser isso. O que acontece? A gente primeiro tem que fazer uma higiene do sono, que a gente fala. Então tem que melhorar a parte da alimentação, uma coisa mais anti-inflamatória, uma outra que vai dar uma indução no seu sono. Tudo isso tem nos alimentos, né? Dá pra gente fazer. E depois fazer a higiene do sono, que realmente, se você tiver num quarto claro, ou com luz, ou com celular, ou com televisão ligada, isso vai atrapalhar o seu sono. Então tem que fazer essa parte da higiene do sono e depois normalizar o resto. Esse programa da Valéria foi super importante também e está disponível no YouTube. E tá com o link aqui, quem está assistindo pelo YouTube já tem o linkzinho para vocês assistirem o programa inteiro. Foi super importante porque ela falou também da reposição hormonal, que muita gente tem preconceito ou medo da reposição hormonal e ela explica direitinho, né, pra gente. Tem muito um receio de câncer, né, câncer de mama principalmente, tinha aquele
estigma que a reposição hormonal causava o câncer de mama e ela desmistificou isso e explicou direitinho pra gente. Vamos lá? Uma coisa que é legal de falar é que o pessoal, as mulheres têm muito medo, né? Um tabu. Porque fala que a reposição hormonal dá câncer de mama, né? E assim, já foi comprovado que não dá o câncer de mama, né? Às vezes ele até protege contra o câncer de mama. Então, e elas não fazem por conta disso. Nem mas vão atrás de saber, né? Que falam que nem eu tenho histórico na minha família. Então, como que eu faço? Você vai ser investigado, esse histórico seu é levantado, da sua família toda, né? Mas assim, a reposição em si, porque assim, na verdade, quando você não estava nessa fase, você já tinha o estrogênio. Entendeu? Sim. E é a mesma coisa, você só vai repor o que está faltando, entendeu? Então que teve um estudo aí anterior, que foi um estudo que agora a gente vê que o estudo não foi legal, e ele estava mesmo que marcando, falando que poderia propiciar o câncer de mama, mas não, hoje em dia já sabe que não é bem assim. Mas toda mulher vai ter a família investigada, entendeu? Vai ter interrogado sobre isso tudo. Até existe assim uma reposição excedente ou tipo, tem um nível de reposição, tipo, você não vai repor mais não, além você não repõe a olho, né? Você vai pedir a dosagem, você vai ver direitinho e tem um nível que você vai repor, exatamente. E assim, você é a favor do chip? Porque o chip é implantado... implante, né? Ele é implantado e vai soltando vai o liberando progressivamente. Mas aí, por exemplo, não tem a dosagem e adaptação das pessoas? Então, assim, você acha que é vantajoso o implante ou não? Tá. Eu, particularmente, sou a favor do implante. Eu gosto do implante. É que assim, não é colocado, a pessoa chega lá, fala que quer fazer reposição hormonal, a gente vai lá e já põe o implante, entendeu? Então assim, pode ter uma parte oral primeiro, para ela ir, a gente vai ajustando a dose, vai ver como que ela vai responder, na hora que você ajustou a dose, você pode fazer o implante. Porque a vantagem do implante é de você não ter que ficar tomando a medicação. Gente, muito legal, né, a gente fazer esse resumão aí. Eu ia comentar também, até para quem quiser participar, de repente, da próxima temporada, que a gente vai ter como convidado, tiver uma ideia aí de assunto também, é bem legal participar. No caso da Fabiane Delantônio, ela é fisioterapeuta e ela foi uma convidada especial aqui com a gente também. Inclusive, ela lançou um livro, o livro também já está disponível para venda, onde ela trabalha com alguns objetos, né, que ajudam na performance da mulher, tanto na parte sexual, como nessa parte funcional mesmo, funcional, perda de urina, tal. Então, ela explica muita coisa. Foi muito importante também, né, esse episódio. Então, para quem quiser ver inteiro, também tem aí o link. Eu acho muito legal. E para quem quiser também comprar o livro, já está disponível. Vamos dar uma olhadinha lá. A fisioterapia pélvica é uma área que ela trabalha na região do períneo. E nós trabalhamos a musculatura íntima, onde favorece vários aspectos na vida da mulher, entre eles a saúde íntima local e a sexualidade. E principalmente, no caso do nosso tema aqui, que é a mulher na pré-menopausa, ou a mulher que já entrou na menopausa também, né? Tem bastante procura também. Muita. Eu acho que é essa fase que tem mais procura também, né? Sim, Juliana, é porque é uma fase onde inicia-se grandes transformações no corpo da mulher. Então, alterações hormonais, alterações estruturais na parte física. Então, geralmente é quando elas começam a sentir a perda de urina, na tosse, no espirro. Pulando. Pulando. Eu já estou nessa fase aí, não posso rir nem pular, né? Então, é uma fase bem comum. Outra a mulher já tem mais dificuldade de sentir prazer. Algumas até inicia-se um processo de desconforto durante as práticas íntimas. Então, algumas têm dificuldade na defecação. Então, assim, são situações que são decorrentes dos músculos do assoalho pélvico, onde nós estamos sentadas aqui, né? Que é a região do períneo. E o fisioterapeuta pélvico é o profissional que atende nessa área. Tá. E as mulheres, elas te procuram mesmo, assim, tem uma vergonha, assim, no início... O que elas chegam lá e falam o quê? Como que é a abordagem? Quando elas chegam lá? Certo. Hoje, elas chegam por indicação dos médicos. Geralmente é o médico ginecologista, pode ser o urologista também. Alguns outros profissionais da saúde. Então, elas também, como vocês, nossa, eu não conhecia fisioterapia
pélvica, fisioterapia nessa área, né? Eu, com o tempo, fui me especializando em sexualidade. Então, chegavam para mim indicações de mulheres com vaginismo, vulvodínia, dor durante a penetração, principalmente nas mulheres que entram na menopausa, que ocorre uma atrofia. Então, uma alteração estrutural do canal interno da mulher e acaba ocasionando desconfortos. Então, essas mulheres procuravam por conta disso e quase todas também apresentavam a queixa da perda urinária. Então, elas ficavam super felizes porque existe um tratamento. E vou falar para vocês, mesmo que eu vou, por exemplo, eu vou trabalhar com uma mulher só em incontinência urinária, ela nota, conforme o tratamento, uma melhora, assim, geral na vida íntima dela. Bom, o programa da Fabiane, quem não assistiu, também está disponível no YouTube. Ela fala também de vários exercícios que as mulheres podem fazer. Ela lançou uma linha de produtos. Então, é bem interessante você assistir o programa para fortalecer. Esses produtos que ela lançou, você pode fazer em casa, a fisioterapia pélvica, né? Então, é bem interessante. Tem o livro dela também, que você vai poder ver no link do programa, então é bem legal acessar. E todos os programas estão disponíveis, todos. É só olhar lá, vai lá, se inscreve também no canal, Cunhada Tá no Clima, tá? E fiquem ligados aí com a gente, espero que vocês tenham gostado desse resumo aí, foi um presente para vocês, né? E fiquem ligados aí que logo, logo, a gente vai ter algumas reprises aí na TV, na TVR também, tá? Que a gente vai trocar cenário, vai preparar tudo, deixar tudo assim, melhor ainda do que já tá, né? Agradecer a Decorato, exatamente, né? Que esse cenário lindo. A Decorato que é sensacional, muito bom gosto, ela tá sempre aqui ajudando a gente no cenário, né? O Drake, o Guilherme e nossas todo mundo que faz parte todo mundo que ajudou. Da equipe. Cunhada, você não tá no clima ainda, né? Oi, não. Tá. Valeu aí. Mas quando eu entrar no clima, eu vou saber tudo já, gente. Eu tô super preparada. E para festejar, né? Porque a gente merece festejar essa temporada de sucesso. Vamos brindar. Eu acho que vocês merecem aí também. Então pega aí a sua melhor taça de vinho. Desde o primeiro programa eu sempre falo que quando a gente fecha assim com chave de ouro, uma coisa bem bacana, eu acho que a gente tem que comemorar. Então, agora que está esse clima mais friozinho, acho que merece aí uma taça de vinho. Obrigada, eu acho que é muito importante, é muito gostoso fazer parte de tudo isso, uma experiência nova. E é isso, gente. Fica para a próxima. E assiste todos os programas. Assiste, dá curtida. Comenta, né? Segue nossa página no Instagram, nossa página no YouTube, a página da TVR também. Sempre para você ficar bem informado e com leveza, que é isso que é o mais importante. Isso aí. E quando você estiver no clima também, escreve aí pra gente, se você já está no clima. E continue acompanhando a gente, que vem novidades boas. Vem. Tchau. Tchau.